Olá, meu povo do terceiro ano. Nós vamos passar para vocês a 22ª videoaula de Sociologia, que vai falar sobre o conteúdo do módulo 22 da apostila de vocês, que é Desconstrução de Ciência e Cultura, tá? Só para avisar vocês desde já, eu vou pedir a atividade bimestral do terceiro ano de Sociologia a respeito desse tema. Então, assim, eu aconselho que vocês prestem atenção no que eu vou dizer e leiam o módulo 22. Caso haja dúvidas, por gentileza, me procurem no plantão na segunda-feira, tá? No início da aula da tarde. Muito bem, gente. Antes de mais nada, a gente vai definir alguns aspectos da cultura nos quais eu acredito na era moderna, desde o século XVIII para cá, há 200 anos que se acredita nisso que eu vou dizer a respeito da cultura e da educação, né, como uma ferramenta. E eu gostaria que vocês prestassem atenção e depois a atividade vai ser a opinião de vocês a respeito disso, que eu vou falar. Gente, todo tipo de produção de conhecimento e de cultura, né? Tanto na educação como na educação, tá? Em vários níveis, tanto em nível fundamental, em nível médio e em nível universitário e pós-universitário, principalmente, que é onde se produz o cabedal todo de conhecimento. Gente, muito bem. Nós precisamos deixar bem claro que a produção de cultura ela é temporal, né? Ela segue contextos temporais. A cada época se produz uma cultura. Muito bem. E existe aquele acúmulo, né? Aquele acumulado de culturas que vem desde o início da civilização humana, onde começou-se a produzir cultura, principalmente filosofia, né? Gente, se a gente parar para pensar, essa é a opinião de muitos, uma grande parte dos sociólogos, e se a gente parar para pensar, a gente vai concordar com esses sociólogos modernos, com esses sociólogos contemporâneos, a respeito de culturas e de paradigmas antigos que estão nesse cabedal, nessa herança que nós temos de tempos passados, de tempos anteriores. Aonde eu quero chegar com todo esse preâmbulo, gente? Que a cultura e a educação, os temas da educação, assim como nós vamos ver depois temas da vida social, inclusive, quando a gente estudar Michel Foucault, né, a respeito do sistema penitenciário. Mas retornando à cultura e à educação, os temas e o desenvolvimento dos conteúdos sempre foi produzido beneficiando uma tendência. Normalmente uma tendência política, uma tendência econômica, uma tendência social. De que maneira, gente? Aí eu já não vou mais tomar partido e dizer que todas as informações foram produzidas beneficiando as classes dominantes e nem todas as informações foram produzidas beneficiando o proletariado, o trabalhador. E nem que houve uma reação de um contra o outro ao longo do tempo, tá? Na teoria sociológica, existe uma afirmação de que as tendências sociais e políticas se alternam na produção de conteúdos, na produção de cultura. De que maneira? Existe uma fase conservadora
que dura um tempo e depois ela é impactada, ela é confrontada por uma fase utópica, né? Quando eu falo a respeito de alternância entre épocas e forças produtoras de conhecimento, eu estou falando exatamente de governo, gente. Eu estou falando exatamente de classes que estão na administração. Tanto faz a elite dominante como a esquerda opositória, oposição, né? Então veja, a classe que estiver no poder irá ditar as normas e produzir os paradigmas a serem usados na produção cultural e de conhecimento. Gente, na sociologia, como eu dizia, nós não vamos ter assim esquerda e direita nesse campo, né, na desconstrução cultural, na produção cultural, na verdade. Nós vamos ter assim tendências à conservação, ou seja, manutenção das coisas como são, milenarmente, vamos continuar como sempre foi, ou uma tendência à desconstrução desses paradigmas muito antigos, né? dessas instituições normativas milenares, ou seja, a utopia. Aqui na apostila eles falam bastante de Mannheim. Tá? Mannheim foi o principal sociólogo defensor dessa teoria na qual a influência das classes dominantes na época, ou seja, o contexto histórico, social e político do momento em que as informações são produzidas, influenciar a produção cultural e histórica. Tanto que, em dado momento, gente, se vocês forem pensar com clareza junto comigo, a produção cultural, a produção de notícias, é o que a gente vê hoje em dia muito nessa discussão que existe sobre fake news. Acaba, ao mesmo tempo que causa a instrução, causa o conhecimento, acaba provocando a ignorância também. Porque, às vezes, as informações são produzidas de um modo conservacionista, conservador. Um modo de conservação dos antigos valores. E, ao mesmo tempo, hoje em dia acontece isso ao mesmo tempo, algumas outras informações rebatem essas conservadoras de uma forma a produzir narrativas e vice-versa. Né? Se, por exemplo, existem narrativas utópicas baseadas em disputas de classe, em hegemonias culturais, a outra frente, a oposição, tanto faz se ela é conservadora, de direita, ou se ela é de esquerda, né, progressista, vai rebater as informações. Então, vocês concordam que vai acabar surgindo ignorância? Vai acabar surgindo uma dúvida, o que é verdadeiro? Ou, de repente, vai acabar causando um impacto muito grande nas pessoas, né? De crédito, assim, de acreditamento, né? Nem sei se existe, acho que essa palavra não existe. Um grande número de pessoas vai acreditar em uma narrativa, tanto faz se de direita, conservadora ou de esquerda progressista, que não procede, não é fiel aos fatos. Porque, como ela toma partido, as pessoas tomam partido de acordo com as narrativas, de acordo com a cultura e de acordo com o conhecimento adquirido, tomam partido político, tomam partido social, tomam partido econômico. Se a contrapartida, a oposição, desmente, tanto faz a oposição ser de direita ou de esquerda, também será desacreditada. Então vocês concordam comigo nesse ponto que cria-se a ignorância? Do mesmo jeito que cria-se o conhecimento, cria-se a ignorância.
Quando a gente fala a respeito de conservação, né, nos referindo à manutenção de um estado milenar, um estado que se prolonga desde os tempos do início da produção histórica e cultural da humanidade, quando nós nos referimos à conservação e nós nos referimos à utopia, na verdade, na sociologia, o que conservação ficou bem claro, né, para vocês, mas o que seria a utopia, gente? A utopia seria baseado em ideias de situação de status quo, né, de situação presente, mantida. A utopia seria pensamentos revolucionários. Mas não de revolução, vamos quebrar tudo, blá, blá, não é bem isso. O que eu quero que vocês entendam a respeito de pensamentos revolucionários utópicos seria justamente o que Mannheim acaba por acreditar. Além da teoria marxista, além das teorias de confronto de interesses que a gente já viu 1 milhão de vezes, existe a revolução utópica, que nada mais é que uma sugestão para que se mude o status quo, que tenta ser mantido pela conservação, de uma forma a criar uma sociedade melhor, de uma forma a criar um sistema econômico melhor, né? O comunismo em confronto ao capitalismo, o socialismo em confronto com a república, percebe? Porque veja, o próprio Michel Foucault, observando quando ele começou a escrever a respeito de encarceramento, a respeito da situação penitenciária, ele ele deixa entender na obra dele que aquele método de punição, né? Vigiar e punir, a obra dele, né? Vigiar e punir, isso. A obra dele é Vigiar e Punir, 1975. Ele afirma que, em dado momento da história, a forma de punir para controlar uma sociedade, para adestrar uma sociedade, foi trocada de tortura para aprisionamento. Simples assim. Então, enquanto nos tempos monárquicos, nos tempos administrados por um governo absoluto, por uma administração absoluta, né, administrados por uma administração absoluta, por um governo absolutista, a monarquia, se usava a punição da tortura, né? Vamos trazer para termos bem reais. O indivíduo tinha medo de ser preso, não por ficar preso, mas por ser torturado, por sofrer dor física. Então ele acabava seguindo algumas normas, mesmo que ele não concordasse, por medo de ser punido. E a forma de punição simplesmente foi trocada. Foi substituída de tortura na monarquia para aprisionamento por longo período na República. E Michel Foucault fala muito a respeito dessas formas de opressão serem manipuladas pela elite. Aí sim, o Michel Foucault toma partido. Mannheim não, Mannheim ele já pensa mais na melhoria da sociedade, nas utopias que confrontariam a conservação, no sentido de produzir uma sociedade melhor. Michel Foucault já não. Michel Foucault já vai direto na ferida. Quando existe qualquer tentativa em qualquer tentativa de confrontar a dinâmica conservacionista, paira o intuito de
além de mudar a situação, além de quebrar o status quo, além de substituir alguns paradigmas, né? Alguns modelos pré-existentes e milenares, existe também a... Como é que eu posso dizer? A oposição ao fato da cultura e do conhecimento serem ferramentas de um Estado comandado pelas elites, pelas classes dominantes, no sentido de manter a sociedade obediente, mansa, né? No sentido de dar rumos às sociedades. Percebe? Existem algumas raízes um pouco mais profundas quando se fala de revolução. A coisa não é tão superficial como luta de classe. Não, vamos tomar o poder e blá blá blá, vamos instituir a ditadura do proletariado. A coisa não é tão simples. Existem raízes maiores. Quando a gente cai no campo da sociologia do conhecimento, quando a gente cai no campo da sociologia da educação, nós percebemos que as investidas dos utópicos, daqueles que querem interromper, causar rupturas nos paradigmas seculares, nos paradigmas milenares, também tem a função de deixar bem claro a opinião deles a respeito da produção cultural e de conhecimento ser uma ferramenta de manipulação de massas. Gente, a gente viu isso eu não sei se eu passei isso para vocês no ano passado, quando eu falei de indústria cultural. Eu não estou recordado nesse momento. Mas a indústria cultural nada mais é do que uma ferramenta de manipulação de massas. Só que tem o intuito de fomentar o consumo. E quando nós falamos de desconstrução, na verdade é a observação atenta. Olha só, gente, eu vou perguntar a respeito de desconstrução, tá? A nossa atividade do terceiro bimestre de Sociologia vai ser exatamente isso. O que vocês acham da desconstrução, certo? Definam nas suas palavras, manuscrito, naquela folha padrão que tem com a Ju, ela sabe qual é aquela mesma folha que o Alisson usa. Qual é o alcance da desconstrução? Quais são as principais funções bem cumpridas pela desconstrução de conceitos e de paradigmas e de modelos pré-existentes, né? Eu vou falar para vocês uma, né, que eu acredito que também deve estar aqui em algum lugar. A desconstrução, ela tem por principal objetivo levantar a mesma problemática, só que despila, né, tirar aquelas casquinhas que foram sendo adicionadas pelo modelo conservacionista, pela ideologia conservadora. Certo? Então a desconstrução não tem a ver com posição política, que pode ser alternada, como a gente já falou, né? Uma época à direita, uma época à esquerda, em alternância, confrontando seus valores, mas isso tudo é momentâneo, é contextual historicamente, é contextuável historicamente, né? A esquerda lutando contra a direita, isso aí é situação e oposição e troca de lados, né, a cada metade do jogo. Então veja só, a desconstrução de conceitos abrange conceitos muito mais antigos do que essas alternâncias de afirmações, de posições políticas, esquerda, direita. Conservadores e progressistas. A desconstrução de conceitos milenares procura
dá possibilidade para se ver o mesmo problema, as mesmas questões, por ângulos diferentes que não enxerguem, que não acrescentem, não vejam, né, os preconceitos, por exemplo. Não enxerguem, não tenham pré-definições, não tenham pré-conceitos formados. Então a desconstrução, cuidado para não misturar com ideologia e utopia. Cuidado, a desconstrução é um processo muito mais amplo de ressignificação de antigos conceitos. Ou seja, alguns conceitos muito antigos vão ser ressignificados através da metodologia da desconstrução cultural, no intuito de enxergar os mesmos problemas, as mesmas questões, mas sem as carapaças do preconceito e das prevenções, sem as carapaças de racismo, por exemplo, sem as adições negativas, né? Os efeitos colaterais, por exemplo, de lutas de classes. A desconstrução de conceitos, a desconstrução cultural, pretende enxergar, pretende fazer, desmontar conceitos antigos que já estão cristalizados de ideias pré-concebidas, né? O tal do preconceito, certo? Então, quando se estuda, por exemplo, vamos para um exemplo bem atual, né? A colonização brasileira. Muita coisa segundo os desconstrucionistas, tem o construtivista e tem o desconstrutivista. Era essa palavra que eu queria lembrar. Segundo os desconstrutivistas, muitas informações que nos chegaram a respeito, por exemplo, dos escravizados se rebelarem e matarem senhores de engenho e serem... Hoje, a gente já parte do pressuposto, né? A geração de vocês já parte dessa premissa. Não foi bem assim. Por quê? Porque muitas informações que nos chegaram através da história tinham sido produzidas por conservadores, né? Aí a gente tem que dar a mão à palmatória e reconhecer que muitas informações que nós temos a respeito da história foram produzidas e inseridas na história pelos vencedores, né? A história, pouquíssimas vezes, raríssimas vezes, foi escrita pelos perdedores. Vamos trazer ganhadores e perdedores, vamos trazer essas palavras vencedores e perdedores para termos marxistas, pelas elites dominantes, né? Pela elite dominante e pelo proletariado, que nada mais tem além da sua força de trabalho. Então, a desconstrução tem a principal função, a função precípua dela, né? Principal de... Quer ver, aqui na apostila se usa uma palavra, charneira. Gente, por exemplo, num texto nós temos algumas palavras-chave que nos remetem a ideias, né, maiores a respeito daquele tema. Na desconstrução, defende-se o uso de palavras charneiras. O que é uma charneira, né? Vou dar um exemplo. Uma dobradiça de porta, por exemplo, que sustenta dois objetos presa no mesmo eixo, né? Dobradiça de porta, fechadura de brinco, que mais que pode ser uma charneira? Tudo que prende duas peças
tudo que prende duas peças e está fixada no mesmo eixo pode ser uma charneira. Quem tem curiosidade procura na internet o significado de charneiras. E as imagens vão falar por si. As palavras charneiras, ao contrário das palavras-chave que te remetem a uma ideia única, elas te deixam uma dúvida. Elas lançam num texto uma ambiguidade. Do mesmo jeito que a charneira sustenta a porta presa no batente, você pode ver aquele mesmo tema na posição de porta e na posição de batente. Percebe? As palavras charneiras te dão duas interpretações a respeito do mesmo assunto, que seria o mesmo eixo. É para se pensar, né? É para se pensar. Isso é o trabalho principal do desconstrutivismo, certo? Da desmontagem de conceitos que já estão cristalizados, que são dados como certos, que, por sua vez, são, segundo os utópicos, instrumentos de doutrinação, instrumentos de manutenção do status quo, da situação atual, certo? Como é que se diz? Apaziguamento e doutrinação de uma sociedade. Gente, agora vamos para a descrição da atividade de vocês. Vou repetir, né? Naquela folha que a Ju tem, que é uma folha pautada de relatório do Alisson. A Ju tem isso aí lá na coordenação. Vocês vão escrever com as suas palavras, né? Escrever, pegar uma canetinha e escrever, ou seja, eu trabalhei manuscrito. A opinião de vocês sobre a reconstrução. O que significa para vocês a reconstrução e quais são os objetivos alcançáveis através da desconstrução de conceitos antigos ou de conceitos mais novos. Quais são os objetivos que podem ser alcançados e qual a forma de se alcançar esses objetivos que vocês definirem através do processo de desconstrução. Como que ocorre a desconstrução de um conceito, tá? Gente, essa é a atividade bimestral de sociologia de vocês do terceiro ano. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito disso que eu descrevi, não esqueçam, né? Essa folhinha já por si só eu achei show de bola, por isso que eu pedi pro Alisson para usar a folhinha dele, porque já tem lá, você tem que preencher o nome e a tua classe antes de começar o bagulho, senão o cabeçalho fica em branco, né? Aí eu não sei quem tirou aquela nota, às vezes é um texto super bacana, é uma opinião super válida, mas eu não sei, né? Como aconteceu no segundo bimestre. Vários trabalhos chegaram para mim sem nome e sem classe, só o texto do cidadão. É um absurdo isso. Foi muita energia jogada fora. Então, gente, qualquer dúvida, me procurem no plantão, na segunda-feira, no início das aulas da tarde. E, até esse momento, eu agradeço a atenção de vocês e desejo ótimos estudos, né? Ótimos desempenhos para vocês do terceiro ano. Eu já expliquei que essa é a fase da briga, certo? Onde vocês tomaram decisões muito importantes. Portanto, é necessário haver muito foco, é necessário haver muita percepção, pouca dispersão. Concentração é a principal ferramenta para que esse ano se suceda de uma forma favorável para vocês, tá? Gente, muito obrigado e até a próxima.